Dica número 5, avaliação de integridade do backup. Isso aqui é algo matador que, infelizmente, todo mundo tinha que saber, né, mas muitas pessoas não sabem. Ah, mas creio que seja um consenso, né, entre todos, que é muito importante validar, que seus backups são restauráveis, né. De nada adianta você ter um dashboard todo verdinho dizendo que os backups estão ok, e na hora que você precisa restaurar, você descobre que não, que tem alguma coisa errada com aquele backup, né. A Veeam, ela preza muito para que isso não aconteça. Então nós damos 2 opções para os nossos clientes fazerem esse tipo de validação, tá. Uma delas presente em todas as edições, até na versão community, né, que é a nossa versão gratuita, que é a proteção contra a corrupção em nível de storage. Tem vários nomes, é Storage Guard, né, que nós chamamos em alguns lugares, Health Check, né, mas basicamente todos esses termos se referem à mesma funcionalidade, que é a possibilidade de você habilitar nas configurações do job para que periodicamente o Veeam ele avalie com base em CRC, né, a integridade dos arquivos de backup. Então ele vai lá, acessa o seu backup mais recente, tá? Então ele vai começar aqui pelo incremental mais recente, ele vai hidratar, né, fazendo ali, seguindo os ponteiros para os pontos anteriores, e vai fazer uma análise bloco a bloco daquele ponto no tempo, né, referente ao backup mais recente que você tem. Mas ele vai ler todos os blocos que são obtidos lá do full, dos incrementais anteriores, então ele vai acabar tocando todos os arquivos de backup no seu repositório referente àquela máquina. E aí ele vai fazendo essa análise bloco a bloco, analisando o CRC, né? E caso ele identifique que há algum problema em algum bloco, que aquele bloco está inacessível, está corrompido, ele mesmo vai tentar restaurar, né, e corrigir aquela falha, indo lá na VM original, né, e vendo se aquele bloco ainda está disponível e copiando ele de novo, ou indo até outras cópias de backup que você tenha gerado, né, e trazendo aquele bloco, né, e reparando aquela corrupção para você de forma automática e silenciosa, tá? Então uma boa prática é que você habilite, né, essa verificação, especialmente se você está trabalhando com os incrementais infinitos, né, o Forever Forward Incremental. Porque aí, nesse caso, como você não tem backups full periódicos, eh, dependendo da retenção que você configurou, o impacto de uma corrupção pode ser muito grave, né? Você pode perder uma grande quantidade de backups. Então, essa funcionalidade ela mitiga esse risco, tá? E torna a confiança na recuperabilidade muito maior. Além dessa funcionalidade, né, existe também um outro recurso que aí não está aqui no slide, mas sempre vale mencionar, que é o Sure Backup, que também faz essa validação da recuperabilidade dos backups, tá? Só que aí ele vai para uma outra abordagem que é ainda mais interessante, tá? Porque o Storage Guard, eh, que é esse recurso que faz esse health check dos arquivos, ele olha realmente só para os arquivos de backup. Ele vai garantir que aquele arquivo, ele é legível e que o conteúdo dele pode ser restaurado. Mas ele não garante que o conteúdo dentro do backup está num estado consistente. Porque, por exemplo, pode ser que você tenha ali uma VM Windows que você, né, programou para ela instalar os updates, né, da Microsoft automaticamente, tá? Mas não para reiniciar automaticamente, porque você tem uma você segue o ITIL, por exemplo, você tem um controle, você tem que ter um dia ali que você tem uma janela de manutenção, só naquela janela você pode reiniciar essa máquina, tá? O que vai acontecer é, vamos supor que aquele update veio com um problema, ainda não chegou nessa janela de reinício, né, da máquina, e se você reiniciar essa máquina, você vai descobrir que ela vai dar tela azul e ela não sobe mais o Windows, tá? Tenho relatos aí recentes, né, que a gente pegou de alguns clientes que estavam com Windows 2012, R1 ainda, aplicaram a atualização da Microsoft e depois de reiniciar essa máquina não subia mais, tela azul.
Só que enquanto você não reinicia essa máquina, parece que está tudo bem. Aí o backup vai funcionar, vai terminar verdinho. Se você rodar ali o storage guard, ele vai te dar ali um resultado positivo, porque o arquivo de backup está ok, mas se você tentar restaurar aquela VM a partir daquele backup, você não vai conseguir, porque o problema já está ali instalado, né? Então, o Share Backup, ele faz um teste mais efetivo, porque ele sobe a VM a partir do backup num ambiente isolado de rede, né, numa bolha que a gente chama de virtual lab, tá? Essa bolha não tem conectividade com o ambiente de produção, não tem conectividade com o ambiente externo, e aí ele valida justamente, sem precisar de espaço adicional, sem precisar de nenhum recurso, só CPU e memória, né, para subir aquela máquina, e ele valida que ela vai iniciar com sucesso. Então ele acompanha a inicialização do sistema operacional. Se tiver alguma aplicação dentro daquela VM, um SQL, um Exchange, um Oracle, ele acompanha que aquela aplicação ela é iniciada com sucesso, né? E só se ela atender a todos esses critérios, ele vai te dar ali um chequezinho verde de que aquele ponto é um ponto comprovado, garantido, que se você restaurar o seu backup para aquele ponto no tempo, você não vai ter nenhum problema, tá? Então a Vim oferece esses 2 recursos. O Health Check, né, Storage Guard, ele está disponível, como eu falei, desde a versão Community. Já o Share Backup, se você tiver interesse em utilizar, você pode ter acesso a ele a partir, a partir da edição Enterprise do Vim.